Hoje estou querendo tratar com vocês sobre essa questão do planejamento e a necessidade do esforço, o esforço constante para atingir metas e objetivos. E aqui eu vou começar tratando de uma pequena história que pode nos ajudar a pensar um pouquinho nas nossas atividades, a capacidade de empreender, de desenvolver, assim como que 3 aspectos que podem ser negativos, e a gente tendo essa história gravada na inteligência, pode nos ajudar bastante a nossa capacidade de empreender e evitar aquelas possíveis dificuldades, obstáculos que ocorrem na vida de qualquer empreendedor. Então vamos lá. Então, é a história bastante famosa, é de um personagem de literatura, que é o Barão de Munchausen, e viveu lá pelo século XVIII, né? 1700 e pouco. Foi uma personagem inspiradora de inúmeras lendas. E uma delas, que é essa aqui que eu estou trazendo aqui à tona, para essa coisa do empreendimento, é a aventura desse barão para conquistar um castelo que mexeu com a cabeça, com o seu imaginário. Ele ficou assim fascinado pela conquista e saiu a cavalo, a modo de Dom Quixote, lançou-se a essa aventura, então podemos falar dessa empresa, para a grande conquista, conquistar aquele castelo como se fosse algo inexpugnável. E dirigiu-se lá àquela fortaleza, àquela muralha cercada por um imenso lago. Não é que constatou a existência desse imenso lago, mas era um pântano que se interpunha entre ele e aquele castelo. Então, munido, e aí entram as lógicas possíveis, munido de uma lógica de quem está completamente fora da realidade, queixou-se, primeiro, de que faltava um barco, por se ele tivesse um barco, poderia atravessar aquele pântano. Mas como não dispunha de um barco, e aqui vem, enfim, aqueles artifícios de uma mente, enfim, totalmente imaginosa, não dispunha do barco, pensou, então eu vou saltar esse pântano de uma vez só. E percebeu então que era maior do que imaginava aquela extensão e tinha que pular um trecho muito grande. Puxou as rédeas do seu cavalo e no meio desse salto retomou a margem que ele tinha acabado de deixar. Então não via que é inexpugnável, com o seu cavalo, com aquele pulo não conseguiria passar. E para tomar um novo impulso. Quando deu esse novo impulso com o seu cavalo, saiu tão mal, mas tão mal, que afundou-se no brejo até o pescoço. Vociferou, dando-se conta de que não sabia nadar. Então, lhe ocorreu aquela solução mirabolante. Pela força do meu próprio braço, puxo pelo meu cabelo e levanto a mim e a meu cavalo e mantenho fortemente preso entre os meus joelhos. Então, infelizmente, o que ocorre na história é que o cavaleiro da triste memória acabou se afogando. Bom, de algum modo, aqui nós temos os 3 elementos desse imaginário à la Dom Quixote, na sua demência, enfim, no seu fascínio. De algum modo, há pessoas que se encontram em situações parecidas a esse Barão de Munchausen. Seja, primeiro para conseguir, passar num vestibular, para alcançar um novo emprego, para começar um novo empreendimento. Enfim, repete-se o conto cada vez que se quer justificar as dificuldades, os infortúnios, os problemas que ocorrem como sendo externos. Culpam a sua grande dificuldade e contrariedade coisas que não têm a ver com a sua irresponsabilidade, com a sua falta de planejamento, com a sua falta de esforço. Como é o caso, então, por exemplo, a falta de barco
é a falta dos recursos necessários. Tem que planejar os recursos para poder dar os passos. Depois, o arremeter-se com o cavalo equivale à decisão de enfrentar os obstáculos sem reflexão. Sim, vai dar certo, mas como aquilo é uma loucura, acaba dando um passo maior do que a sua própria perna. E sem refletir, é isso daí. E na segunda tentativa, com a perspectiva daquilo do afogamento, há aí o comparativo de quem se queixa de não ter aprendido a nadar. Isto é, não tem as competências e qualidades necessárias e aparece aí, no final das contas, o desespero total. Tenta-se uma solução mágica para resolver os problemas, por não ter o barco, por não ter as condições para dar aquele pulo, não sabe nadar e depois a solução engenhosa, que é solução mágica. Pretende um milagre para resolver todos os problemas. Nada mais, nada menos do que se sair da lama, se chafurdando na lama e puxando-se pelos cabelos. E então, ao pôr a culpa dos possíveis fracassos, e aí eu sugiro para vocês assistirem uma playlist sobre os acontecimentos e a outra playlist sobre os fracassos e como tirar fruto dos nossos fracassos. Duas playlists muito boas para, através de imagens, nós conseguirmos melhorar na nossa capacidade de empreender e de planejamento e esforço. Então, a falta dos conhecimentos, a imprevidência, o lançar-se à solução mirabolante e utópica acaba sendo o caminho dos que pensam que o empreendedor, e aí está o grande problema, é uma espécie de mágico, um mago. E, no entanto, o sucesso tem uma baita dose de esforço e de sacrifício. Qualquer atividade se consegue atingir a força de empenho, de sacrifício, por meio do planejamento e do esforço constante.